Salve Maria Imaculada, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Júlio de Maria e neste mês de junho estamos meditando sobre a poderosa e preciosa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É importante que você, desde já, curta, comente, compartilhe este vídeo para que ele possa chegar a muitos corações. Você tem feito a experiência de amar Jesus. Eu peço a você, ao comentar, deixe seu testemunho. É muito importante porque o testemunho edifica. O testemunho arrasta, move o olhar, o coração e traz na transformação pessoal, a transformação das realidades, toca e choca os corações com a verdade que é Deus. Por isso, muito obrigado por acompanhar esta formação, as meditações que estamos fazendo. Na meditação de hoje, do 11º dia, Santo Afonso nos convida a permanecer em Nazaré, onde lá nós acharemos o coração de Jesus glorificando seu Pai pela oração. É necessário que nós façamos a relação do vídeo anterior, porque estamos construindo um caminho para que esta devoção possa gerar frutos da piedade cristã, uma boa formação católica, ou seja, doutrinária, moral, para que possamos, a partir daí, bem viver ou melhor viver a nossa expressão, não somente dentro das realidades da fé, ou seja, dentro da igreja, mas na sociedade, cumprindo bem o nosso papel de cristãos. Falando sobre Lutero, e para tentar concluir essa parte hoje, nós abordamos a respeito do intento de Lutero em formular a sua tese a respeito da livre interpretação da Sagrada Escritura, o questionamento, muitas vezes, da própria Sagrada Escritura, querendo refutar o pensamento da Escritura, e ora, refutando o pensamento da igreja à luz dos concílios. Lembrando e explicando o que quer dizer isso. O pensamento de Lutero questionava a respeito das obras da fé. Por quê? Lutero era um homem culto. Um monge agostiniano que traduziu a Sagrada Escritura dos originais, ou seja, do grego, do hebraico, do aramaico, para a língua alemã. No entanto, faltou um pouco de honestidade da parte de Lutero no momento da tradução. Ele pegou, por exemplo, a carta de São Paulo aos Romanos, quando vai falar que o justo vive da fé, e na tradução ele colocou que o justo vive somente da fé, anulando ou negando a realidade das obras e conformando, ou até mais, pervertendo a realidade das Escrituras, colocando e enquadrando dentro do seu pensamento. Quando nós vemos isso, vejamos um pouco de lógica. Os livros da Sagrada Escritura têm a sua composição ao longo de séculos. E um livro contém uma profecia que é dita de uma forma diferente, em outro contexto, em outro momento, por outra pessoa, e em nada ela se contradiz. Há uma conexão perfeitíssima, até mesmo no que tange à atualização da Sagrada Escritura. Por exemplo, quando nós lemos a respeito das questões apocalípticas, desde o Antigo Testamento, no livro de Daniel, quando nós lemos o Apocalipse de São João, existem pontos e fatos atuais daquele tempo que fizeram, interferiram, influenciaram na escrita daquele livro.
a graça de Deus, vai permitir a atualização. Por quê? Porque este livro, ou esse compêndio da Escritura, a Sagrada Escritura, a Bíblia, existe uma finalidade nos seus registros, que é anunciar as verdades da fé, apontando para a plenitude dos tempos, ou seja, a encarnação do Verbo, o Cristo, o Messias. Mas, ao anunciar as obras do Messias, a continuidade da sua obra até o seu reino definitivo, a sua vinda gloriosa. E o que está compreendido nos textos bíblicos é tudo aquilo que é necessário para que possamos crer. Mas a própria Escritura vai dizer que nem tudo que Jesus fez, por exemplo, você vai encontrar isso nos últimos versículos do Evangelho de João, nem tudo que Jesus fez está escrito, porque haveria necessidade de muitos livros para registrar aquilo que Jesus fez. E tem ali até mesmo uma realidade de hipérbole para descrever, que não caberia no mundo. Por quê? Por causa do tamanho, da grandeza, a beleza da obra de Cristo. E também a Sagrada Escritura vai trazer luzes para o entendimento da sua finalidade, como vai dizer na primeira carta de São Paulo, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, sabei isto, queridos irmãos, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus, que vai apontar este versículo. Então, os exegetas vão apontar para a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, também falando das Escrituras, e vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Guarda esta palavra. Perfeito e qualificado para toda boa obra. O pensamento de Lutero tem um princípio onde ele cria o paradoxo entre a natureza e a graça, colocando limites à ação de Deus. O Evangelho vai dizer que para Deus nada é impossível. Mas nós vamos perceber a necessidade da participação humana na colaboração com a obra divina. Isto, quando Deus fala pelos profetas, como vai dizer a Escritura, os homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Como também nas obras, que é a materialização da comunhão com Deus. Unidos a Deus, utilizando uma palavra mística, a via unitiva, ou vencemos o caminho purgativo e entramos numa via unitiva, na busca da profunda comunhão com Deus. Os homens falaram e agiam, amavam. A finalidade do testemunho e da união com Deus é amar o próprio Deus, para amar a criação como Deus amou. E quando se fala que o homem de Deus seja perfeito, no pensamento de Lutero, essa perfeição é algo inalcançável, visto que o homem possui, desde a sua compreensão antropológica, uma realidade má, inatingível, inalcançável pela graça de Deus. E isso destoa profundamente do pensamento católico. E lembrando, como foi falado,
A teologia católica, ela olha para Deus. Ela nasce de Deus. Ela tem em Deus a sua fonte primaz. Lutero, ao refutar o ensinamento da igreja, das obras do amor, das obras da caridade, ele vai olhar para si e vai enquadrar a partir de si as realidades evangélicas da revelação. Por isso, em se tratando do pensamento de Lutero, nós ainda somos capazes de voltar o olhar para a pequena Nazaré e acompanhar aquilo que Santo Afonso vai nos ensinar. Ele vai dizer: o silêncio conduz ao recolhimento e à oração. Também que silêncio na casa de Nazaré, onde todos oram. Maria e José contemplam a Jesus em silêncio, e Jesus de seu lado contempla o Pai Celeste. Sua boca fala pouco, mas seu coração fala continuamente com seu Pai. Quão belas, perfeitas e agradáveis a Deus eram as orações do coração de Jesus. Ele orava em todos os instantes e suas orações eram todas para nós, inclusive para cada um de nós em particular. Todas as graças que cada um de nós recebeu do Senhor, como a de ter sido chamado à verdadeira fé, ter sido aguardado para a penitência, as luzes, o arrependimento, o perdão, os santos desejos, as vitórias contra as tentações, os atos de confiança, os atos de humildade, de amor, de agradecimento, de resignação. Tudo isso nos foi obtido pelo coração de Jesus. Tudo é feito das orações saídas deste coração que é abundante e transbordante de amor. Ainda dormindo, este divino Salvador pensava em nós e orava por nós, porque o sono de Jesus diferia muito dos outros dos filhos de Adão. Os sonos dos outros homens lhes é útil para a conservação da vida, mas não para as operações da alma, que ficam impedidas pelo entorpecimento dos sentidos. Tal não era o sono de Jesus. Vai dizer: eu dormia, mas meu coração velava. Enquanto seu corpo repousava, seu coração velava, porque em Jesus a natureza humana era unida à pessoa do Verbo, que não podia dormir nem ser entorpecida pelos sentidos. Jesus Cristo dormia então, mas enquanto dormia, considerava todas as penas que devia padecer por amor de nós durante sua vida e sua morte. Ele pensava nos açoites dos espinhos, nos opróbrios e na morte dolorosa que devia sofrer um dia na cruz. E oferecia tudo ao seu eterno Pai para nos obter o perdão de nossos pecados e a salvação. Assim, seja dormindo, seja trabalhando, o coração de Jesus merecia por nós, aplacava seu Pai e nos obtinha as graças. Embora Jesus tenha orado tanto por nossa salvação, nem por isso estamos dispensados de orar de nossa parte, como nos ensina o Divino Mestre: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Não somos mais que pobres mendicantes que só temos o que Deus nos dá por esmola. Vai ensinar Santo Agostinho? Deseja e quer nos dar suas graças, mas com a condição de que peçamos. Como a humildade é necessário às plantas para se conservarem em estado de vida e frescor, assim a oração é necessária para nos salvarmos. A alma dá vida ao corpo, e a oração dá vida à alma, de sorte que a alma que não ora lança de si fétidas emanações de cadáver, infeccionada como é pelo pecado.
desta necessidade absoluta de orar, nasce a necessidade moral da meditação. Com efeito, quem não medita vive constantemente distraído pelos negócios do mundo, não conhece as próprias necessidades espirituais, nem os perigos que corre quanto à salvação, nem os meios que deve empregar para vencer as tentações, nem sequer essa necessidade de orar, que diz respeito a todos os homens. Preste atenção num pequeno detalhe, numa frase. Quem não ora, não conhece as próprias necessidades espirituais, nem os perigos que corre quanto à salvação da alma. Quando nós falamos a respeito desta realidade da meditação, nós queremos entrar numa característica negativa ainda de Lutero, porque Lutero negava o transcendente. E quando ele nega o transcendente, ele se porta como um homem antimetafísico. Lembrando que a metafísica é uma subdivisão da filosofia, cuja tem a sua origem em Aristóteles, onde ele vai dizer da subdivisão fundamental da filosofia, que é caracterizada pela investigação das realidades que transcendem a experiência sensível, transcendem, excedem, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares, por meio da reflexão a respeito da natureza primacial do ser. Vai ser chamada a filosofia primeira. E ainda, sobre qualquer sistema voltado para uma compreensão ontológica. A ontologia é o estudo, se debruçar sobre analisar o ser das coisas. O ser em todas as realidades, o ser de todas as realidades. Teológica, novamente, em vista da realidade. Ao falar isso, um antimetafísico, por que nós precisamos analisar e avaliar isso? Justamente porque Jesus, ao observar o gênero humano, ia ter seus colóquios com o Pai. Rezava por nós. Nós já falamos em algumas formações anteriores como é que se dá o processo da construção, a realidade da filosofia, a filosofia perene, onde eu inicio um processo de estudo das realidades, tudo aquilo que já foi analisado, avaliado, descrito, representado. E a minha parcela de contribuição, ela é complementar, continuada, onde eu vou me aplicar em somar conhecimento à luz do ponto de partida de uma história, de um fundamento maior que eu, que não iniciou em mim. Com isso, há um objeto necessário a ser observado que a filosofia sempre tinha diante de si: o desejo e a necessidade da verdade. Porque a verdade revela as causas de todas as coisas. Está nas causas de todas as coisas. No pensamento de Lutero, com a justificativa do livre exame, como nós podemos ver, a Sagrada Escritura cumpre seu papel e aponta para uma verdade, para uma matriz. A Igreja, a autoridade sobre a Sagrada Escritura, no qual ela tem toda a autoridade a partir de um colegiado, de uma estrutura da sua interpretação. E Lutero, no pensamento revolucionário, não questiona somente uma ideia do magistério, mas toda uma estrutura secular, ao ponto de levar qualquer pessoa hoje a dizer que Deus se calou por 1500 anos, abandonou a igreja por 1500 anos e depois voltou a falar de Lutero. Claro que aqui podemos utilizar uma redução
simples para dizer que no Evangelho de São Mateus está escrito Pedro, tu és pedra, e não Lutero, tu és pedra. Negar o transcendente, negar as realidades da perfeição, vai negar a Sagrada Escritura. Porque o caminho de perfeição, e fica uma dica de leitura, um livro tão belamente escrito por Santa Teresa de Jesus, nós podemos ver, olha o que vai dizer a Sagrada Escritura, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Segundo a ótica de Lutero, essa perfeição é inalcançável, inatingível. E agora vamos no segundo ponto, qualificado para toda obra boa. A partir de Lutero, nós temos os pensamentos que são continuados à luz da sua ideia revolucionária. Por quê? Porque os teólogos protestantes, eles reanalisavam os evangelhos e chegaram às seguintes conclusões: que há alguns dogmas que são necessários e alguns dogmas que são facultativos, ou seja, negando a própria realidade do dogma. Porque o dogma vai fundamentar, ele vai estar alicerçado, alinhado diretamente à verdade da fé. Se ele é necessário, é dogma. Se ele é facultativo, não é dogma. Então o livre exame foi a porta das divisões. E nós vemos, neste fenômeno da realidade do livre exame, as consequências trágicas dessa separação do espírito da divisão que moveu Lutero e continua movendo os filhos de Lutero ainda hoje. Discutia-se, por exemplo, pontos quando as controvérsias extrapolavam a lógica que recorria ao livre exame. A revolta protestante proporcionou e iniciou a sequência das reduções das verdades do Evangelho. Claro, o Evangelho possui uma única verdade. A boa notícia é Jesus, caminho, verdade e vida. E quando nós falamos sobre negar as realidades, as verdades do Evangelho, são as obras, os ensinamentos, lembrando que vai dizer nosso Senhor: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, porque rejeitou primeiro aquele que me enviou. Então, rejeita o mistério de Cristo. E por que estamos insistindo tanto neste ponto? Por entender o mistério da encarnação, ao ponto de querer transformar. Escute, o pensamento de Lutero proporcionou, deu luz para transformar Jesus Cristo, verdade, num objeto da mitologia. Transformar Jesus em um mito. Precisamos com isso lembrar, por exemplo, os Quakers, fundado por George Fox em 1624 a 1691, inspirado já no movimento, ou seja, já uma separação do pensamento luterano. Depois os pietistas, à luz de Spencer, em 1635 a 1705. E qual era o fundamento do pensamento dessas duas linhas? Era a primazia do sentimento e do misticismo na experiência religiosa, negando a teologia à luz da razão. Primeiro, do pensamento negando a luz da razão, o sentimento. E a igreja já condena esse pensamento, o pietismo. Né? Talvez você agora comece a pensar: nossa, mas é ruim, é equivocado a realidade do
do sentimento, não tem nada de errado. O erro está em querer colocar a primazia dele sobre a razão. Por quê? Porque a inteligência iluminada, ela conduz ao conhecimento de Deus pela ciência natural, pela luz da lei natural das coisas, pela observação das realidades. Por exemplo, uma força capaz de sustentar o universo. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Movimento perfeito e ordenado. Isso está alinhado à realidade do ser de Deus. Escreveu uma lei. Está inscrito na realidade do universo, da criação, e ele não nega, ele não volta atrás disso. Se você jogar um objeto para cima, esse objeto vai cair. Ao homem foi dado a autoridade de dar nomes a esta realidade, chamado gravidade. Mas o homem não pode negar a gravidade e ela deixar de existir, deixar de acontecer a partir do momento em que o seu livre querer. Por exemplo, se eu disser agora que a gravidade não existe, este livro que está nas minhas mãos, e se eu soltá-lo, ele não vai flutuar. Pelo contrário, ele vai cair. Porque a gravidade não está... Escute bem isso. A gravidade não está à disposição somente daqueles que acreditam, porque é uma lei. E o que ordena a realidade da criação? O que faz com que essa lei seja verdade aqui e seja verdade do outro lado do mundo, reflete, revela a existência de uma verdade maior, de uma verdade absoluta. E esta verdade como origem de tudo. Estou aqui fazendo num processo simplificado e reduzido para explicar. E essa força, verdade, esta verdade que contém todas as coisas e explica, e chamado de absoluta, nós chamamos de Deus. No pensamento de Lutero, a realidade dos sentimentos e dos afetos tem primazia sobre observar situações como essa. Situações tão simples, tão reais como esta. Então, a afirmação desta prioridade, ele vai falar que a fé se contrapõe à razão. Isso lembra alguma coisa para você? A fé que se opõe à razão? Esse foi uma acusação que foi feita contra a Igreja Católica, mas vem de uma natureza totalmente externa da Igreja. Esse nunca foi o pensamento da Igreja, ao contrário. Nós podemos ver nos novos documentos da Igreja, o próprio São João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, ele vai dizer a fé e a razão são duas asas que equilibradamente nos levam a Deus. Mas a fé que se opõe à razão é o pensamento de Lutero. De onde vem esta realidade de negação e acusação? Do espírito revolucionário, do pensamento revolucionário, daquele que é o pai da mentira, que se chama demônio e Satanás. Mas continuando, ainda depois disso tivemos os moravios e os metodistas, com Zinzendorf, 1700 a 1760, e Wesley, de 1703 a 1790, dando agora origem ao protestantismo liberal. Se antes havia a divergência teológica filosófica, agora há a divergência moral. Isso vai atacar diretamente o dogma da fé. Dogma da fé agora é todo o arcabouço
a estrutura total da fé católica, do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, secular, desde os apóstolos. Isso vai lançar luzes, isso vai já estar finalizando o século XVII, dando início ao século XVIII, e vai fomentar uma linha filosófica, já que vai fortalecer o rompimento, a ruptura com a segunda estrutura, segundo fundamento da realidade ocidental, que vai proporcionar o mundo em crise e a crise do mundo moderno. Se na primeira nós falamos agora do pensamento revolucionário que proporcionou a ruptura com a autoridade da igreja, tudo isso vai abrir as portas para o pensamento iluminista, que vai dar entradas a novas realidades das sociedades secretas, que vai fazer ressurgir sobre a Europa com uma roupagem, um novo nome, com o nome de renascimento, mas onde ressurgem as práticas pagãs. Por isso, aqui nós encerramos o pensamento, aquilo que é próprio das meditações acerca das perigosas investidas do demônio por meio das realidades protestantes, a fim de fatiar, fragmentar a compreensão do mistério do Cristo. E com isso, afetar a fé genuína do povo e atacar a sã doutrina da verdade que está na igreja. Assim como nós falamos anteriormente de estar nos braços da igreja como um menino, como o menino Jesus, que encontrava abrigo, aqui eu estou dizendo a você que não é estar nos braços de qualquer igreja ou de qualquer doutrina, muito pelo contrário, porque aqui eu quero finalizar sobre aquele episódio da história do povo hebreu sobre o reinado de Salomão. Haviam duas mães que tinham duas crianças. Uma que era advertida e era imprudente durante a noite, dormia de qualquer jeito, sufocou a criança morreu. A outra, toda cuidadosa, toda zelosa com a criança, no momento em que ela dormiu, esta foi lá e trocou a criança. As duas foram em litígio se apresentar diante do grande rei Salomão, cheio de sabedoria. E ao questionar quem era a mãe, Salomão, vendo que a situação não havia resolução, chegou à seguinte conclusão: partamos a criança ao meio. Vamos dar metade para cada uma e as duas ficarão satisfeitas. A verdadeira mãe abriu mão, lançou-se ao solo chorando e falou: entregue a criança. E a outra concordou. Uma mãe de verdade, ela cuida do filho, mesmo que com imensa dor veja o filho sendo, mesmo que o filho seja roubado da sua presença. Nesta realidade, eu quero dizer a você que a igreja sofre as dores desta mãe, que vê seus filhos sendo roubados, extraídos, seduzidos por uma realidade da mentira, mas que não lhe irrompe, não lhe furta a liberdade. A sabedoria
e o amor de Deus manifestado na igreja e pela igreja, chega ao teu coração agora para gerar esse entendimento. Tu és livre para escolher, assim como a realidade de Lutero ao longo dos séculos, o pensamento revolucionário proporcionou tantos erros. Mas agora, a igreja lança sobre você as verdades da fé, para que tu possas escolher. E no livre uso da razão, da inteligência iluminada, possa ser purificado para ter uma compreensão e viver aquilo que os santos viveram. Querer o que a igreja quer, falar o que a igreja fala e ir para onde a igreja vai. Porque o encontro definitivo da igreja é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o coração fidelíssimo de Jesus está pronto e estável para conceder todas as graças. E para isto, ele só espera uma oração sua. Uma única oração. Sincera, honesta, verdadeira. Mas se você só pensou em contentar os seus sentidos, eu quero dizer que o que move agora a tua oração são pensamentos oriundos de um erro profundo e desassociado da fé católica. Por isso, é necessário avaliar a dimensão do vosso amor e colocar todo o teu ser agora em oração. Seu intelecto, a razão orante, que recebe do alto a iluminação e um coração de prontidão. Fazei-me, Senhor, a graça de pedir continuamente o vosso socorro, a fim de não vos ofender mais. Ó Deus de minha alma, não permitais que eu me descuide, deixe de ver no futuro, como nós fizemos no passado. Que não me descuide agora de alimentar o meu intelecto com boas obras, boas leituras, para que a vossa luz possa inundar todo o meu ser. Ó meu Deus, concedei-me esta graça. Em consideração dos merecimentos do coração de Jesus, vosso Filho amadíssimo. Dai-me o vosso santo amor, e que este amor me faça recorrer à vossa proteção todas as vezes que eu me achar em perigo de vos perder pelo pecado. Ó coração de Jesus abrasado de amor por mim, lançai sobre os meus olhos, sobre todos os meus sentidos, essas fagulhas do vosso imenso amor que arde. Introduz-me no mistério desta fornalha ardente de amor e feres-me com a vossa ternura e o vosso perdão. Ó coração de Jesus que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amados irmãos, muito obrigado por você estar aqui e acompanhar este vídeo até o final. Curta, comente, compartilhe, para que esse conteúdo chegue a muitos corações. Muito obrigado. Deus abençoe imensamente a sua vida. Ame Jesus. Como ensina São Bernardo, Deus há de ser amado. Um forte abraço. Salve Maria Imaculada.